Você está disposto a morrer por Cristo? Gostaria de compartilhar uma palavra com você que fica em Atos, no capítulo 7, a partir do versículo 54, que fala a morte de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a santa glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à sua destra. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Estevão, ele era um pregador, um evangelista da palavra. E por ele pregar a verdade de Cristo, ofendia a muitos. E esses muitos eram aqueles que viviam em trevas. Os próprios fariseus, os religiosos da época, eles odiavam porque Estevão pregava o evangelho de Cristo. E não é diferente no nosso tempo de hoje. Quantas pessoas não creem em Jesus Cristo como o Salvador, como o Filho de Deus? Quantos povos, países, pessoas são perseguidas, torturadas todos os dias, massacradas por crerem no evangelho de Cristo? E nós somos livres aqui no Brasil para crermos e professar a nossa fé. Mas quantas vezes somos perseguidos, caluniados, pessoas falam contra nós, passamos por uma prova ou outra, nos deparamos com a dificuldade e queremos abandonar a nossa fé e queremos desistir. Quantas vezes olhamos e falamos: Deus nos abandonou, Deus nos esqueceu, Deus não ouve mais a minha oração. Por que estou passando por essa situação? E nos esquecemos que o evangelho de Cristo, ele é perseguido. Nós seremos perseguidos. Assim como os homens de Deus foram perseguidos, nós também seremos. Não acredite nesse evangelho que tem pregado aí fora. Um evangelho de prosperidade, de bênçãos, um evangelho de maravilhas apenas. Não, esse não é o verdadeiro evangelho de Cristo. O verdadeiro evangelho de Cristo é renúncia, é abandono de pecado, é perseguição. Porque quem está nas trevas não suporta ouvir a palavra de Deus. Esses, quando nós abrimos a palavra e falamos aquilo que é errado, isso dói, isso fere. Por quê? Porque eles não querem abandonar as suas práticas. Eles não querem largar a vida de pecado que eles vivem. Eles não querem deparar consigo e o próprio erro de frente. Não, eles querem viver as suas vidas nas trevas. E quando nós pregamos o evangelho, somos perseguidos. Mas você que crê em Jesus, você está disposto a morrer por ele, assim como em muitos outros países pessoas morrem diariamente apenas por crer em Jesus Cristo? Porque não é fácil você ver a sua família ser torturada, você ver a sua família presa, morta e ameaçada, colocado contra a parede. Ou você aceita negar a Jesus, ou você vai ver a sua família morrer. O que você escolhe? Eu escolho Jesus, porque nós sabemos que a nossa vida, ela é passageira aqui nessa terra. E a nossa morada, a nossa casa está ao lado do nosso Pai. Se negarmos a Cristo aqui na terra, seremos negados naquele grande dia diante do Pai. Se confessarmos a Cristo aqui na terra, Ele nos confessará diante do Pai, nos aceitará diante do Pai. Então, ainda que aqui pareça difícil aos nossos olhos, não negue o Senhor Jesus. Não negue a sua fé em Cristo. Não tenha medo de defendê-la. Não tenha medo, porque Deus irá reconhecer você diante lá nos céus. Jesus irá te aceitar.